Olá, o programa Destaque Portuário está no ar e hoje o nosso entrevistado é o Dr. Rodrigo Luiz Zanetti. Ele atualmente é advogado, ele atua na área de direito aduaneiro, tributário, marítimo, portuário e internacional. Eu tenho certeza que você é convidado a embarcar neste programa e conhecer um pouco mais da história do Dr. Rodrigo Zanetti, como também da história do direito aduaneiro, um pouco mais dessa atividade que tanto é desafiadora, não só para advogados, mas também despachantes, agências de navegação, uma atividade que merece toda a atenção e o programa Destaque Portuário vem fazer menção dessa matéria. Zanetti, obrigado pela tua presença aqui no programa Destaque Portuário. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição, é um prazer e no que posso ser útil, vamos lá. Vamos falar um pouco da tua formação. Você é graduado em Direito pela Unisantos, né? O teu ano de graduação 97, especialista em pós-graduação em Ciências Jurídicas, mestrado em Direito também pela Católica e tivemos uma recente notícia que você foi aprovado no doutorado na Unisantos em Direito para 2015 iniciar o teu doutorado. Como é que está esse teu lado acadêmico de formação? Bom, o doutorado foi uma consequência, do mestrado, o mestrado voltado para a área de Direito Internacional, o doutorado agora na área de Direito Ambiental Internacional. E eu acredito que o doutorado vai acrescentar bastante, na minha formação como professor, na minha formação acadêmica. Atualmente eu ministro aulas na Unisantos, e nas FATEC Santos e Praia Grande, sempre na área do direito aduaneiro e do direito tributário. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante na minha vida como forma de alavancar ainda mais essa parte acadêmica, e influencia, obviamente, na parte do dia a dia, do trabalho, como advogado. Agora, quando a gente analisa a tua atividade, a tua trajetória profissional, a gente percebe que você gosta de estar na academia, né? A gente percebe que a tua atuação, tanto na Universidade Católica, nas matérias de legislação aduaneira, direito empresarial, tributário, internacional, comércio exterior, na FATEC, que você entra com a legislação aduaneira também, no Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e Empresariais, quer dizer, a gente vê uma trajetória profissional voltada para o lado acadêmico, voltada para esse relacionamento professor e aluno. Como é que você decidiu isso? Como é que você cai nesse processo acadêmico? Sim, o que eu até falo para os meus alunos, eu caí meio de paraquedas, eu fui convidado em relação ao início de um curso numa universidade, fui convidado a ministrar essa matéria, Direito Aduaneiro, por causa da minha atuação na época, início de atuação, e realmente eu me apaixonei, foi uma paixão à primeira vista. Eu gosto muito de dar aula, eu até falo para os meus alunos que eu vou dar aula com prazer, é uma consequência do meu dia a dia, eu tento levar para os meus alunos as influências que eu tenho no dia a dia, o que acontece no meu dia a dia também, respeitando uma parte doutrinária, uma parte metodológica, Então, é uma consequência. Eu acho que advogado, ele recebe muita informação, ele capta muita coisa no seu dia a dia. E eu achei que na academia é uma forma de eu me expressar, de eu passar conhecimento, conversar com jovens, viver com jovens. Não que eu não seja muito velho, mas viver com mais jovens é super interessante. Você troca experiência, troca conhecimento e principalmente estuda, Você é obrigado a estudar. E estudar é uma coisa que eu gosto muito, ler, participar de debates, conferências, onde eu posso ir, eu vou mesmo. Isso é uma parte que eu acho super interessante, não só como advogado, mas também como pessoa, Me faz me sentir muito bem. Uma das coisas mais ricas que a gente vê de participar da academia e acho que proporcionar isso aos alunos é você atuar na atividade, Diretamente estar na operação, estar na prática. Então, levar essa praticidade para dentro da sala de aula, como é que fica o ambiente acadêmico, Como é que fica a explanação, Ah, sim, os alunos são interessados, Porque eles querem saber o que acontece, principalmente a mercadoria, no caso do direito aduaneiro, mercadoria ficou presa. E aí, professor, o que acontece? Vai para leilão, como é que acontece o leilão, como é que acontece esse processo que vai para perdimento, mas professor, o que pode acontecer com a pessoa do despachante, do importador? Então torna a aula um pouco dinâmica,
a gente até estava discutindo outro dia isso na Unisantos, né, que hoje o professor ele tem que ser mais interessante que todas as ferramentas tecnológicas que existem. E se ele não se esse jovem hoje não tem interesse em você, ele vai fazer outra coisa, vai pegar o celular. Então a gente tenta, eu tento principalmente nas aulas, né, unir essa questão, falar, olha, o dia a dia é isso, é assim que funciona, é assim que tem que fazer, para procurar tornar mais interessante que as ferramentas tecnológicas, né? E é uma matéria, aduaneiro, né? Uma matéria que você dando aula para comércio exterior, até para o lado do direito também, é uma matéria que ela é presente no comércio exterior, né? Como é que você entrou, se tornou hoje um advogado aduaneiro, hoje reconhecido em mercado, não só no âmbito acadêmico, como também no âmbito profissional, corporativo? Como é que você se tornou um advogado aduaneiro? Bom, primeiramente foi influência familiar, né? Tanto falo que a parte acadêmica foi por causa da minha mãe, que minha mãe é professora, e na parte profissional foi meu pai. Meu pai é ajudante de despachante aduaneiro, atua na área desde que eu me conheço por gente. Ele trabalha com despacho aduaneiro, trabalha em comissárias de despacho. Então isso foi influenciando o dia a dia. Muitas vezes eu o acompanhava no serviço dele. E matéria que me interessava bastante, por quê? Porque eu sempre acho que o direito aduaneiro ele é uma matéria do direito que engloba várias outras matérias do direito, né? No direito aduaneiro nós discutimos direito tributário, direito civil, direito penal, direito administrativo, ou seja, não ficava numa coisa só, né? Então tinha um ramo muito grande e isso faz com que seja bastante diversificado a nossa área de atuação no direito aduaneiro. Então, por causa do meu pai, a gente vai começando a tomar gosto, tudo. Eu achei que era um nicho de mercado interessante, além de gostar, eu via em Santos pouca área de atuação nisso, eu vi um porto gigante como nós temos aqui em Santos, né? E a parte tributária sempre me atraiu, até na faculdade. E aí fui começando a trabalhar, começando a me envolver. Meu primeiro cliente como advogado foi o Sindicato dos Ajudantes de Despachantes, então quer dizer, mais ainda contato com a área, contato com despachantes, contato com comissárias, aí vem agente de carga, NVOCC, e aí foi. Você desde 99, você vem atuando na Zanetti Advogados Associados, que é uma sociedade de advogados em que você compõe na banca. Como é que é esse desenvolvimento, essa atividade, dessa área de atuação? Que tipo de caso é que eles estão assistindo a gente, para a gente até entender um pouco mais a tua atividade, que tipo de casos que você atua, quais são as complexidades, as situações que você merece um pouco mais de destaque? Como é que é essa atuação na tua rotina? O direito aduaneiro, basicamente, ele tem uma grande área judicial de atuação, onde nós fazemos defesa de importadores, defesa de exportadores, contra terminais, contra agente de carga, contra transportadores, né? E também nós defendemos, no direito aduaneiro surge a possibilidade da defesa de, inclusive, terminais portuários, né, que tem problemas aduaneiros. Ou seja, no âmbito judicial, basicamente é ação de cobrança, nós temos bastante ação de defesa, contra defesa de importadores, contra eventuais exportadores, por problemas na mercadoria, por questão de problema na documentação. E também tem a questão que envolve também o direito aduaneiro, a parte da demurrage, né, que é tão falada, cobrança de demurrage, defesa de demurrage. Na parte judicial é uma grande gama, como se fosse basicamente fazendo um paralelo com o direito civil, né? Mas é um ramo específico porque tem normas específicas, né? E uma outra área que eu acho bem interessante no direito aduaneiro é a parte administrativa, onde nós fazemos defesas de auto de infração, defesas de notificação, defesas em processo de perdimento da mercadoria, né? Quando a mercadoria é decretado seu perdimento. E principalmente, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? O advogado hoje ele é muito importante na parte do planejamento de uma importação e exportação. Zanetti, fala pra gente um pouco, como é que está a aduana hoje no Brasil? Então, Daniel, essa sua pergunta veio bem a calhar, porque é uma questão que a gente vem analisando e vem sentindo na pele, né, como atuante no direito aduaneiro, que é o foco de
fiscalização da aduana, né? A gente vem sentindo que a aduana vem se afastando um pouquinho da fiscalização da mercadoria. Claro que a mercadoria é importante, nunca a aduana vai permitir entrada de mercadorias proibidas no Brasil, mas a aduana vem fiscalizando quem? Ou o importador ou o exportador, o que a gente chama de CNPJ, né? Então, a aduana vem envidando esforços para eliminar os maus importadores, os maus exportadores, os maus despachantes aduaneiros, ou seja, os maus profissionais de comércio exterior. Então, ela vem atuando no sentido de que saber quem é o importador, para evitar o quê? A entrada de mercadorias proibidas no Brasil, mercadorias as chamadas contrafeitas ou piratas. Quem é esse importador? Se esse importador tem condições de importar, se esse exportador tem condições de exportar, ou relação à formação da empresa. Ainda nós vemos bastante casos de importadores que são, entre aspas, né, laranjas, né? Ou seja, pessoas que não têm condições de realizar importação, empresas montadas para uma importação, para outra exportação, ou seja, a gente vê com isso é interessante até para o comércio exterior brasileiro, porque a gente já falou até aqui rapidamente na parte da segurança jurídica, né? Que nós vemos que as grandes empresas ressentem isso no Brasil, sentem que não há uma segurança jurídica para investir, para aplicar o seu dinheiro, aplicar o seu conhecimento aqui no Brasil. Hoje a relação com a aduana é muito boa, os fiscais, na maioria, grande parte, recebem, discutem, estão aptos a conversar com você sobre todos os problemas. Como eu falei já no começo, né, os processos não estão muito céleres, né, mas isso é um problema institucional, até por falta de funcionários, tudo. Mas isso é um problema, claro, né, porque causa, como eu falei, a chamada insegurança jurídica, mas nós vemos uma grande melhora, né, na atuação da aduana em todo o Brasil e tem que ser aplaudida essa reforma de mentalidade. Você falou no início, quando falamos do escritório, sobre a cobrança de demurrage, né? Enfim, esse trabalho que acaba envolvendo questões aduaneiras. Uma das incidências de demurrage hoje em operações de importação tem um braço responsável aí nessa celeridade ou nessa morosidade, melhor dizendo, do próprio desembaraço aduaneiro. Isso atribui-se somente à capacidade do despachante aduaneiro ou realmente o despachante aduaneiro ele entra num limbo de exigências que às vezes inviabiliza a liberação daquela carga num melhor tempo? Esse é um outro ponto interessante, porque eu acho que o que tem que haver no Brasil, né, no geral, é essa mudança também de mentalidade na questão legislativa. Hoje a mercadoria no Brasil ela chega presa, né? Ela chega embaraçada, você tem que desembaraçar. Em todos os países do mundo, entre aspas, a mercadoria chega livre, ou seja, a mercadoria é uma facilidade de entrega da mercadoria ao importador, ou uma facilidade de saída dessa mercadoria. Então, a nossa legislação, a mercadoria chega presa. Às vezes alguns acham que até parece que você cometeu um crime. A mercadoria está presa, você vai ter que liberar, você vai ter que desembaraçar a mercadoria. Então eu acho que nós, né, como atuantes na área, nós temos que batalhar para essa mudança de ideia, né, de mudança legislativa mesmo, para tentar facilitar todo o procedimento de importação. Existe um estudo que diz que, em média, uma mercadoria aqui no Porto de Santos demora de 17 a 20 dias para ser liberada, né? Em outros portos do mundo é bem menor, né? Então, a gente sente isso, né? Essa necessidade dessa mudança legislativa. A gente sente também que, em alguns casos, há um mau preparo dos despachantes aduaneiros, né? Existem despachantes aduaneiros mal preparados, existem outros muito bem qualificados. Isso também é uma questão que o importador e o exportador tem que prestar atenção na contratação do seu despachante. E também a questão da necessidade de facilitar também o despacho aduaneiro, né? A facilitação do despacho aduaneiro é um procedimento que vem sendo adotado pela União. Nós ouvimos falar, quando nós falamos em despacho aduaneiro, é todo o procedimento, incluído o porto sem papel, a facilidade que alguns regimes aduaneiros especiais
trazem para importadores, né? Então, essa é a situação atual, né? Nós temos, de um lado, a necessidade de mudança legislativa, a necessidade da melhor preparação dos profissionais da área em geral, né? E essa necessidade de facilitar o despacho, que é uma coisa que a Receita vem fazendo gradativamente. Existem alguns incentivos, alguns despachos especiais que incentivam isso. Até você participou numa banca falando sobre a linha azul. Como é que funciona esse despacho de linha azul? Então, a linha azul é uma espécie, vamos dizer assim, de um regime aduaneiro especial que permite que grandes importadores, né, a legislação impõe a ele um alto capital social, impõe a ele um estoque informatizado em que a mercadoria desses grandes importadores, principalmente da linha automotiva, da que a gente chama de linha branca, né, geladeiras, fogões, a mercadoria chega aqui no porto, basicamente ela já está liberada e ela vai para o estoque, né, vai para a empresa, onde ela é fiscalizada diretamente pela Receita, né? Esse é um regime muito interessante que as grandes empresas utilizam, né? Nós temos também um outro regime, o RECOF, né? Que é o regime de controle, também utilizado por grandes empresas, né? Claro que pequenos importadores não vão ter acesso a esse, porque é um regime bem específico e bem formatado para essas grandes empresas que precisam o quê? Produzir, né? Como é evidente no Brasil que hoje nós precisamos incentivar a indústria, né? Sem industrialização, nosso país não vai para frente. E fora outros regimes especiais que nós temos, por exemplo, nós temos um regime que eu acho muito interessante, que é o reporto, que é o regime que permite que terminais portuários tragam equipamentos para modernização portuária, os portainers, os transtainers, né? Para quê? Para que sejam utilizados. Obviamente nós vemos aí hoje em dia os grandes terminais, um competindo com o outro para bater recorde, ou seja, eles precisam de equipamentos modernos, né? E esse regime permite você trazer esses equipamentos com suspensão dos tributos, passa-se um tempo, período de 5 anos, a Receita vai lá, fiscaliza, está funcionando, está tudo ok, então isenta os tributos, ou seja, novamente, né, incentiva toda a economia nacional, né? Agora, vou falar um pouco para os importadores e exportadores. Hoje, um processo de desembaraço, falou no Porto de Santos, né, 17 dias a 20 dias a média de liberação de uma carga. A responsabilidade maior, você acha que é no próprio complexidade da legislação ou numa falta realmente de conhecimento e de planejamento por parte dos donos da carga? Olha, sinceramente, é uma falta de planejamento. Tivesse que escolher uma das duas, é claro que há necessidade de uma evolução. A gente sabe que o Sindicato dos Despachantes, a gente aqui em Santos, no Brasil, vem fazendo um trabalho muito grande para capacitação, os ajudantes também, capacitação dos seus profissionais, mas essa questão da falta do planejamento do importador e do exportador, porque a gente vê muito caso de importador ainda trazendo mercadoria e desconhecendo a legislação, como funciona, prazos. Quando descarrega, é que ele vai pensar o que ele vai fazer. Que ele vai fazer, tá? E ainda, assim, ele supõe que alguém vai comprar essa mercadoria, e aí às vezes ele traz e não tem quem compre, aí ele abandona a mercadoria, e a gente acredita eu acredito pessoalmente que essa falta do planejamento sabe assim, você trazer, saber para quem vai vender, já tem o comprador, não esperar que esse comprador vai pensar em comprar, entendeu? Porque eu acredito que a mercadoria não é para ficar num terminal, né? A mercadoria tem que chegar, ser desembaraçada e sair. E às vezes os importadores utilizam o terminal como seu armazém. Vou deixar a mercadoria ali, vou ver se alguém compra, vou ver se alguém vende. Então, e a gente sabe que além disso, nós estamos passando por um problema econômico no Brasil e às vezes o comprador chega aqui e fala, não quero mais. Então, falta um planejamento, falta uma questão mais
de informação a esse importador, exportação. E tem também, não podemos esquecer, o problema da legislação, né? Que às vezes impõe algumas coisas, a questão de fiscalização de outros órgãos intervenientes, né? Que às vezes é demorado, né? Por exemplo, às vezes a gente tem casos aí que mercadorias que precisam ser analisadas, a licença de importação, e os órgãos, tem um órgão, especificamente a Anvisa, que estava demorando de 30 a 60 dias para liberar e essa mercadoria parada num terminal, causando o quê? Armazenagem, demurragem, isso é um gasto muito grande para o importador. Que foi uma atuação direta do Nível Pérez aí de questionar a Anvisa sobre isso, e parece que era o número de fiscais votados na região, né? Sim, é um número pequeno de fiscais, porque a Anvisa, além dessa parte da mercadoria, ela também tem a parte dos navios, né? Da fiscalização dos navios. Então, é um número muito pequeno de funcionários, né? A gente vê a Anvisa com poucos funcionários, o Ministério da Agricultura teve também um outro órgão, né? Que a gente chama um órgão anuente também, com uma melhora na sua atuação, um número maior de funcionários, uma informatização melhor. Isso também a gente tem que também falar das coisas boas, né? O serviço melhorou, mas no caso da Anvisa a gente ainda tem grandes dificuldades. Bom, em cima de tanto conhecimento, você, na atual gestão, você se tornou coordenador da Comissão de Direito Aduaneiro aqui da OAB de Santos. Como é que está esse desafio, né, de ser hoje o coordenador dessa comissão? Bom, é muito interessante, foi gratificante o convite feito pelo presidente Julião, que eu agradeço. Assim que ele foi eleito, ele me convidou, né, porque houve uma cisão, né? A diretoria achou interessante, pela importância dos três temas, aduaneiro, marítimo e portuário, dividir, porque que era uma única comissão, né? Era uma única comissão. Ele me convidou para fazer parte do direito aduaneiro, o doutor Marcelo Samarco, o marítimo, o doutor Marcelo Vaz, o portuário. E nós tentamos fazer reuniões de 30 a 45 dias, né? Tentamos discutir temas interessantes. Nós trouxemos algumas pessoas para falar, principalmente da parte da mudança da lei dos portos aqui, a sua influência na área aduaneira. A gente sempre tenta discutir assuntos, né? E tentar uma atuação junto à alfândega, se algum advogado tem algum problema. O ano que vem nós vamos propor, né, isso me comprometo, propor um curso de Direito Aduaneiro na Escola Superior de Advocacia, né, para cada vez mais trazer os interessados, ou uma forma também dos atuantes na área adquirirem mais conhecimento. Então, nós temos a função também institucional, né, de facilitar a vida da advocacia aduaneira, porque a advocacia representa a sociedade, né? Então, a sociedade bem representada, esse é o papel da OAB, né? Isso é o que a diretoria nos passou e a gente acredita nisso, respeita nisso e tenta fazer. E você recebeu um grande desafio que foi durante a sua coordenação da Comissão de Direito Aduaneiro, foi participar, até agradeço você presenteando a gente com a recente revista Palavra de Ordem da OAB, falando do 3º Congresso de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB, que foi realizado aqui em Santos, né, agora nesse último mês, e onde reuniu grandes especialistas, enfim, tem até algumas fotos do evento, uma foto até sua também, participando diretamente dessa organização. Como é que foi esse evento hoje para você aqui no Porto de Santos? Olha, sinceramente até me causa um pouco de emoção, porque foi um evento difícil de organizar, mas foi um sucesso, né? Todos que participaram falaram muito bem do Congresso, todos os temas tratados foram de suma relevância para a área marítima, portuária, aduaneira, né? O direito aduaneiro teve um quadro, um painel exclusivo dele, foram tratados assuntos de alta relevância, como o novo Código Comercial que está por vir, foi discutida a lei dos portos, toda a parte marítima de transporte, de faltas, avarias, problemas no transporte. Nós trouxemos, eu acredito que basicamente, vou dizer assim, os maiores, mas 90% dos maiores especialistas na área estiveram presentes, né? Ou seja, quem participou, todos com quem eu conversei, perguntava, seja sincero, gostou? Não, foi muito bom a organização. Nós contamos com o apoio do Guia Marítimo, né, que nos ajudou nessa organização, nos ajudou muito na organização, né? Então foi muito interessante.
vieram pessoas de todo o Brasil, inclusive do exterior, né? Nós tivemos um palestrante português, nós tivemos a participação do Dr. Oscar Cortese, que também é do exterior, ou seja, foi muito bom mesmo. Durante o congresso, o terceiro congresso, nós tivemos a reunião das comissões, né, de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário, e no ano que vem o congresso vai ser em Curitiba, né? E com certeza vai ser o mesmo sucesso. Eu acho que foi muito bom, foi o primeiro congresso nacional na área, né, realizado em Santos. Foi um motivo de muita honra, é uma coisa que eu vou colocar para sempre no meu currículo, né, ter participado da organização deste evento. Bacana. E você quer conhecer um pouco mais desse evento, algumas coisas que foram realizadas, o programa esteve lá fazendo a cobertura diretamente. Você pode conhecer lá no destaqueportuario.com.br, tem vários vídeos, desde as chamadas até vídeos dos palestrantes, depoimentos desses advogados especialistas que estavam presentes. Realmente foi um grande evento, para nós foi uma honra também poder participar dessa cobertura. Bom, Zanetti, nosso tempo está se esgotando, eu queria agradecer mais uma vez você receber a nossa equipe do Destaque Portuário aqui na sede da OAB de Santos, dizer que para nós é uma honra, estamos sempre com as portas abertas para recebê-lo aqui, podendo falar um pouco mais dessa área tão apaixonante que é a área do direito aduaneiro, uma área envolvida diretamente no comércio exterior, envolvida diretamente nas questões portuárias, e a gente tem que dar essa voz realmente que é bem merecida para a comunidade poder compreender um pouco mais essa área. Eu queria agradecer, e não só agradecer, mas também fazer menção, né, de que, diante de toda essa experiência, toda essa bagagem, no próximo ano você está lançando um livro, né, com o tema OMC, no seu papel de governança global, né, isso deve lançar para o ano que vem, agora 2015. Isso, Primeiramente, obrigado, Daniel, pela oportunidade, você é um amigo, estou à disposição. No ano que vem, acredito que em abril, eu vou estar lançando esse livro, o OMC, seu papel na governança global, que foi minha tese de mestrado, né? E o OMC como um órgão de comércio, né? Órgão mundial de comércio, a sua influência no comércio exterior mundial é enorme, então está relacionado à área de atuação. Com certeza eu te informo, conto com a presença do amigo lá. Estaremos lá, com certeza. E para terminar, eu gostaria de informar que a Comissão de Direito Aduaneiro está à disposição, tá, de todos os advogados, de todos os atuantes do comércio exterior. Então, despachantes, agentes de carga, até fiscais de órgãos federais, estaduais, que queiram participar da comissão. A comissão é aberta, tá? As reuniões são postas no site, né, da OAB, não é mais site, é portal, né? No portal da OAB, as datas, podem participar. Quem tiver interesse em receber os e-mails, informem aqui a secretaria me passa, a gente cadastra, né, como membro depois de uma aprovação prévia da diretoria, isso sem problema nenhum. Se for um atuante na área e queira participar, a OAB está de braços abertos. E queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho do direito aduaneiro. Obrigado, Daniel. Parabéns pelo programa, né? Pelo todo o trabalho. Foi o programa que mais participou lá do Congresso. A gente fica muito feliz. E parabéns vocês pelo programa. Para a gente é uma honra. E esse programa você confere, destaqueportuario.com.br. Ele já está disponível para você assistir, reassistir. Tem conteúdo técnico, tem conteúdo dessa área aduaneira tão apaixonante, tão desafiadora para os profissionais que praticam o comércio exterior no Brasil. E você pode entrar no site e conhecer um pouco mais desse trabalho, conhecer um pouco mais até de outros vídeos que a gente coloca realmente falando diversas matérias da área de comércio exterior, da área aduaneira, da área de portos. Quero agradecer a sua audiência, desejar a você uma boa semana. No próximo domingo temos mais um Destaque Portuário e que você acompanhe com a gente nas nossas redes sociais, acompanhe os bastidores, acompanhe as notícias, acompanhe vídeos novos que são publicados toda semana. Você pode acompanhar no nosso Facebook, pode acompanhar também diretamente no portal destaqueportuario.com.br. Obrigado pela sua audiência e uma boa semana.